Hoje você vai conhecer a história de um homem que sempre foi rejeitado pela própria família. Rodrigo nunca recebeu atenção ou carinho dos pais, enquanto seu irmão André era tratado como o filho de ouro, o preferido de todos. Ele tentou seguir a vida longe deles, casando-se com a mulher que amava, mas tudo mudou quando descobriu uma traição impensável. Juliana, sua esposa, o estava traindo com o próprio irmão. E como se não bastasse, ela esperava um filho dele. Essa é uma história de rejeição, ganância, dor, mas também de força, superação e justiça. Se inscreva no canal e acompanhe até o fim para saber como Rodrigo enfrentou tudo isso. Meu nome é Rodrigo, tenho 30 anos, e há 7 meses me divorciei da minha esposa, Juliana. Descobri que ela me traía com meu irmão, André, de 28 anos. A verdade só veio à tona quando ela engravidou. No início, tentou me convencer de que o bebê era meu, mas as visitas constantes do André me deixaram desconfiado. Numa madrugada, peguei o celular dela escondido e confirmei minhas suspeitas, e mensagens trocadas com meu irmão falavam sobre encontros, promessas e até sobre o bebê. Confrontei Juliana, e mesmo tentando negar, acabou confessando. Aquilo foi o golpe final no meu casamento de 2 anos. Desde a adolescência, minha família nunca me tratou bem. Saí de casa aos 18 anos para estudar e trabalhar por conta própria. Me virei com bicos, paguei a faculdade com empréstimos e construí minha vida longe deles. Enquanto isso, André era orgulho dos meus pais, em tudo girava em torno dele. Eu era apenas o filho esquecido. Alguns anos depois, cedi à pressão de reaproximar a família. Trouxe meus pais e André para minha casa, tentando dar uma nova chance. E foi aí que tudo começou a desmoronar. André conheceu Juliana, e pouco tempo depois começaram o caso. Quando Juliana me disse que estava grávida, eu realmente acreditei que seria pai. Cheguei a sentir felicidade, mas logo percebi que o carinho de André pelo bebê ia além do aceitável. Toques, olhares, visitas quase diárias, até que não deu mais para ignorar. E assim, de uma vez só, perdi a esposa, o irmão e, na minha cabeça, e o filho que eu acreditava estar esperando. Depois da confissão de Juliana, tudo desmoronou. O divórcio foi inevitável. Mas o que mais me machucou não foi apenas a traição, foi ver como meus pais ficaram totalmente do lado dela e do André. Eles não se importaram em saber como eu estava, nem se eu estava destruído emocionalmente. Ao contrário, chegaram a dizer que eu deveria ficar feliz, porque pelo menos Juliana e André encontraram a felicidade juntos. Ou seja, na visão deles, eu era o vilão por não apoiar o romance dos dois. Logo depois, Juliana e André anunciaram publicamente que estavam juntos e que se casariam. Minha família inteira comemorou como se fosse uma grande vitória. Ninguém parou para pensar que aquilo só aconteceu porque eu fui traído e enganado. No tribunal, a situação piorou ainda mais. Com a ajuda de meu irmão e até do advogado dela, Juliana inventou histórias. Dizia que eu era controlador, que a tinha forçado a largar o emprego, e sendo que isso nunca aconteceu. Minha família reforçou essa versão, alegando que eu sempre fui difícil, revoltado e agressivo. Resultado, perdi muito dinheiro no divórcio. Juliana saiu com boa parte dos meus bens, inclusive o carro que eu usava para trabalhar. Eu só consegui manter a casa, por pura sorte. Naquele momento, percebi que não tinha mais ninguém ao meu lado. Eu estava sozinho contra todos. A mulher que eu amava me traiu. O irmão que cresceu sendo preferido destruiu meu casamento. E meus pais, que deveriam me defender, pisaram ainda mais em mim. Mas, por mais que doesse, uma coisa ficou clara dentro de mim, e se eles sempre me trataram como um estranho, então era hora de eu tratá-los da mesma forma. Depois do divórcio, minha vida virou um verdadeiro caos. Passei noites sem dormir, revivendo cada detalhe da traição, tentando entender como tudo chegou naquele ponto. Mas, ao invés de me entregar, decidi afundar minha dor no trabalho. Trabalhei dobrado, aceitei projetos difíceis e me esforcei para mostrar meu valor. E, aos poucos, o esforço trouxe resultados. 2 semanas atrás, recebi a notícia que mudou minha vida e fui promovido. Além de um salário maior, ganhei benefícios, reconhecimento e até um carro da empresa. Foi como respirar novamente depois de tanto tempo me sentindo sufocado. Para comemorar, decidi jantar em um restaurante em Campinas que sempre gostei. Tirei uma foto do prato e postei nas redes sociais. E foi aí que os fantasmas do passado voltaram a bater na minha porta. Alguns dias depois, minha mãe, Dona Marta, entrou em contato. Ela dizia que queria me ver, que sentia minha falta, que a família precisava se reunir. No começo, ignorei, mas as mensagens viraram ligações insistentes, até que ela apareceu no meu trabalho, discutindo com a recepcionista para ser atendida. Foi constrangedor. Para acabar com aquilo, prometi visitá-los. Quando cheguei à casa deles, percebi logo de cara o que estava acontecendo. Eles haviam se mudado para uma casa maior, mobiliada, tudo para acomodar o bebê de Juliana e André. Só que, dessa vez, a maré tinha virado e André havia perdido o emprego. Com meu
irmão desempregado e Juliana sem trabalhar, a situação financeira deles estava ruim, mesmo com a pensão que eu ainda pagava. Depois de alguns minutos de conversa fiada, meu pai, seu Antônio, foi direto ao ponto e eles precisavam da minha ajuda financeira. Disseram que sabiam da minha promoção e que eu, como filho responsável, deveria apoiar a família. Fiquei em silêncio. Senti o sangue ferver nas veias. Depois de tudo que fizeram, tinham a audácia de me pedir dinheiro? Levantei, sem dizer nada, e fui até a porta. E foi lá, debaixo de uma chuva forte, que encontrei André chegando. Meus pais e ele ainda tentaram me parar, implorando para eu ajudar, mas a paciência que eu tinha guardado se esgotou. Olhei para eles e disse, com a voz firme, se vocês estão precisando tanto assim, peçam ajuda na rua, porque até um estranho teria mais pena de vocês do que eu. E entrei no meu carro, deixando-os encharcados na chuva. Pela primeira vez na vida, senti que tinha recuperado o controle. 2 dias depois daquela cena debaixo da chuva, as mensagens da minha mãe não paravam de chegar. Ela dizia que eu estava sendo cruel, que precisava pensar na família e que o bebê não tinha culpa. A cada notificação, minha raiva crescia. Decidi responder de forma clara. Disse a ela para parar de me incomodar ou teria que envolver advogados. A reação foi imediata. Minha mãe se revoltou e pouco tempo depois, quem apareceu na minha porta foi André. Ele tentou começar a conversa com um tom calmo, mas logo deixou escapar o veneno. Disse que, apesar de reconhecer que eu fui maltratado na infância, ele sempre foi melhor do que eu, que era por isso que nossos pais o tratavam como favorito e que eu deveria aceitar essa realidade em vez de guardar rancor. E eu ri na cara dele. Respondi que, em vez de perder tempo me diminuindo, ele deveria procurar um emprego e parar de viver às custas dos outros. Isso pareceu tocar fundo. André começou a gritar, dizendo que eu estava com inveja porque até minha ex-mulher o preferiu. A discussão esquentou, mas eu me mantive firme. Apenas confirmei. É isso mesmo, André. Estou me vingando. E não há nada que você possa fazer a respeito. Ele ficou vermelho de raiva e ameaçou. Disse que me obrigaria a ajudá-los de uma forma ou de outra, e que eu iria me arrepender de tratá-los assim. Fechou a porta batendo, como se quisesse me intimidar. Mas eu já não era mais o mesmo Rodrigo de antes. Não tinha medo dele. Dias depois, foi Juliana quem tentou me ligar. Atendi só para não ter que lidar com ela aparecendo de surpresa. Do outro lado da linha, ela começou mansinha, pedindo ajuda, dizendo que a situação estava difícil. Tentou me manipular, relembrando que meus pais tinham me sustentado no passado e que ela havia sido uma boa esposa. E eu quase gargalhei. Respondi que ela não merecia um centavo do que já recebia de pensão, muito menos mais dinheiro. Ela então começou a chorar, dizendo que eu era egoísta, e ameaçou me levar de volta ao tribunal para exigir pensão maior. Dessa vez, eu não estava fragilizado. Eu estava pronto para lutar. Juliana cumpriu a ameaça. Alguns dias depois, recebi a notificação judicial e ela havia pedido o aumento da pensão. Mas, ao contrário do divórcio, quando eu estava emocionalmente destruído e aceitei tudo sem reagir, desta vez eu estava preparado. Contei toda a verdade para nossos amigos em comum, que até então só sabiam que havíamos nos separado, mas não os motivos. Quando ouviram sobre a traição com André, sobre as mentiras no tribunal e sobre o apoio cego da minha família contra mim, ficaram em choque. Muitos se ofereceram para testemunhar a meu favor, se fosse necessário. Também procurei alguns primos que tinham acompanhado de perto como eu era tratado em casa. Apesar de nunca termos sido muito próximos, eles sabiam que eu sempre fui o filho esquecido. Concordaram em gravar depoimentos para esclarecer a verdade. Meu advogado ficou satisfeito com as provas. Ele dizia que, dessa vez, não havia como perdermos. Além de deixar claro que Juliana não merecia aumento de pensão, ele sugeriu pedirmos o fim da obrigação de pagar qualquer valor. No dia da audiência, Juliana chegou com aquele ar de superioridade, como se já tivesse vencido antes mesmo de começar. André e meus pais a acompanharam, todos confiantes. Mas, à medida que os depoimentos eram exibidos e as provas apresentadas, vi a expressão de cada um deles mudar. Amigos, primos, até colegas de trabalho haviam gravado vídeos contando como eu sempre fui dedicado, responsável, e como minha ex e meu irmão haviam me traído e manipulado. A narrativa dela simplesmente desmoronou diante de todos. O juiz não demorou para dar o veredito, e não só Juliana perderia a causa, como também eu não precisaria mais pagar nenhum centavo de pensão alimentícia. Foi como se uma tonelada tivesse sido tirada das minhas costas. Ao ouvir a sentença, vi o semblante presunçoso da minha família se apagar. Juliana quase chorou na frente de todos. André abaixou a cabeça, e meus pais ficaram em silêncio. Pela primeira vez, senti que a justiça estava ao meu lado. Depois da vitória no tribunal, eu finalmente senti que estava livre. Voltei para casa leve, decidido a comemorar. Mas, como sempre, minha família não ia deixar barato. Quando cheguei à minha rua, percebi algo estranho
estranho. O carro de André estava estacionado bem em frente à minha casa. Meu coração acelerou, mas continuei. Ao me aproximar, vi o que temia, e meus pais, André e Juliana, estavam parados na porta, bloqueando minha entrada. Respirei fundo, desci do carro e caminhei até eles. Mantive a calma, mesmo sabendo que o objetivo era me provocar. Saíam da minha propriedade, ou vou chamar a polícia, e disse firme. Foi então que meu pai, seu Antônio, resolveu discursar. Disse que eu devia ter vergonha, que não tinha senso de responsabilidade, que estava traindo a família ao não ajudá-los quando mais precisavam. Fiquei em silêncio. Eu sabia que, se respondesse, eles usariam minhas palavras contra mim. A cada segundo, eles ficavam mais irritados com minha calma. Minha mãe exigia que eu falasse, que respeitasse seu pai, mas eu permaneci quieto, olhando para eles com indiferença, até que André perdeu o controle. Ele me agarrou pela gola da camisa e tentou me acertar um soco. Meu pai correu para segurá-lo, mas não antes de ele gritar que eu era um fracassado invejoso que nunca chegaria a lugar nenhum. Eu sorri de canto. Era irônico ouvir isso de alguém desempregado, que morava com os pais e vivia implorando por dinheiro. Vocês têm 5 minutos para sair daqui, e falei, olhando nos olhos de cada um. Se não, a polícia vai resolver por mim. Eles hesitaram, mas acabaram recuando. Minha mãe, em uma última tentativa desesperada, chorou e tentou me envergonhar ali mesmo na frente dos vizinhos, mas não funcionou. Eu simplesmente fechei o portão, virei as costas e os deixei falando sozinhos. Naquele instante, tive certeza de uma coisa: eu não devia mais nada àquela família. Nem dinheiro, nem atenção, nem compaixão. Pela primeira vez na vida, eu estava livre deles. Depois daquele dia, nunca mais atendi ligações da minha família. Silenciei mensagens, bloqueei contatos e segui em frente. Aos poucos, a paz voltou para minha vida. Não foi fácil. Foram anos de rejeição, humilhação e traição. Mas no fim, aprendi a lição mais valiosa: família não é quem compartilha o sangue, e sim quem compartilha respeito. Rodrigo, e o filho esquecido, o marido traído, o homem desacreditado, e finalmente conseguiu vencer. Não pela vingança, mas pela coragem de se afastar de quem só queria usá-lo. E se você chegou até aqui, fica a reflexão: quantas vezes nos prendemos a pessoas que só sugam nossas forças? Às vezes, o maior ato de amor próprio é dizer basta e seguir sozinho. Faíscas. Essa foi a história de Rodrigo, um homem que sofreu nas mãos da própria família, mas que encontrou a vitória quando teve coragem de se libertar. Seta preta para a direita. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como essa. Até a próxima!